Meus irmãos, nós vamos ler apenas 3 versículos do Salmo 131, um pequeno, mas profundo salmo da palavra de Deus. Salmo 131 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, do Senhor, desde agora e para sempre. Vamos ler juntos o versículo 3? Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Os salmos, meus irmãos, são um maravilhoso inário, tendo como título louvores. Louvores a Deus que, por meio desses escritos poéticos, servem para que o crente confesse o seu pecado, louve ao Senhor, seja encorajado a uma vida de oração, celebre, mas também lamente, mas também se entristeça. Os salmos são muito mais do que um inário, apesar de serem também um inário. São um livro precioso da palavra de Deus, que relembra tudo aquilo que Deus é e aquilo que Ele fez na história do povo de Israel. Os salmos, meus irmãos, inclusive apresentam-nos profecias acerca do Messias, o Salvador, que é o centro da Bíblia. Portanto, nunca diminuam o valor do livro dos Salmos. É um livro que integra a palavra de Deus, o cânon, tem grande valor. E aqui, meus irmãos, para nós que somos crentes em Jesus, cabe ainda acrescentar que, assim como os salmos eram muito valiosos para a adoração congregacional do povo de Israel, os salmos são muito úteis também à nossa adoração ao Senhor como congregação de salvos, como corpo de redimidos pelo sangue de Jesus. Os salmos eram utilizados para que a congregação pudesse conhecer melhor o Senhor e se relacionar melhor com Deus, principalmente por meio do culto. Isso era feito sob a direção do sumo sacerdote, que, auxiliado por sacerdotes e levitas, levavam o povo de Deus ao louvor, ao quebrantamento e também à revisão ou reafirmação de compromissos diante do Senhor. Esse salmo de Davi, o 131, é um hino de fé. Quando Davi, com sinceridade, confessa ao Senhor não ter mérito algum. E para que o homem se relacione bem com Deus, é necessário saber que ele nada é. Se você considera-se muita coisa, você terá dificuldades em relacionar-se com Deus. Você não arbitrou o seu nascimento. Um Deus poderoso permitiu o seu nascimento. Você não foi capaz de administrar a sua vida nos primeiros anos. Você sequer sabia como ir em busca de um alimento, se alguém não te levasse a este alimento. Você tem dúvidas. Você não sabe responder a todas as perguntas que as pessoas ou que esse mundo apresentam. Portanto, nós olhamos para esse salmo e somos chamados a sermos humildes quando nos relacionamos com Deus. Mas isso não é simples, irmãos. Isso não é fácil. Primeiro porque está no coração do homem a tentação do orgulho, de considerar-se muito, ou de lembrar da sua folha de serviços à humanidade, à família, a Deus, e considerar-se especial, ou porque você, assim como eu,
está numa cultura que louva o ser humano, que diz que o ser humano é extraordinário, que fala da beleza da humanidade e até diz fé no homem. Vocês nunca ouviram músicas, poesias assim? Fé no homem. Há um açougue aqui na cidade que reproduz um trecho da música de Raul Seixas. Fé em Deus, fé no homem, fé na vida, fé no que virá. Só se aproveita a fé em Deus. No mais, irmãos, fé no homem, confiança no homem. Será que nós já nos esquecemos de tudo que o ser humano é capaz de fazer e tem feito? Meus irmãos, Davi, com sinceridade, confessa ao Senhor a sua pequenez, a sua incapacidade e a sua tendência à soberba, quando ele diz: Senhor, meu coração não quer viver em soberba, me ajude. Davi estava lutando contra o orgulho, e não é difícil entender isso. Davi era o mais jovem dos filhos de Jessé quando foi procurado pelo profeta do Senhor para ser ungido rei de Israel. De um jovem e desconhecido pastor, que era uma profissão muito simples naqueles dias, ele tornou-se o grande rei de Israel, vitorioso sobre inimigos, a começar dos filisteus, próspero em sua administração. Deus usou esse homem para escrever quase metade dos salmos. E como eu disse, para mim é muito importante frisar isso, muitos desses salmos, irmãos, contêm profecias acerca do Messias, e a palavra de Deus diz que o Messias, Jesus, seria descendente de Davi. Um homem como esse precisava lutar contra o orgulho e dizer ao seu coração que a confiança deveria ser depositada exclusivamente em Deus. Eu quero convidar você a olhar para esse salmo como uma oferta generosa de Deus a você, que lida com a mesma tentação com a qual Davi lutava. Para você que talvez esteja experimentando um relacionamento com Deus que não seja saudável, para você que precisa se lembrar dessas grandes verdades bíblicas, esse salmo é uma chamada para que você tenha plena confiança em Deus e para que você, pela confiança no Senhor, tenha o seu coração totalmente entregue nas mãos de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é perfeita. É a palavra de um Deus que nos conhece muito bem. Por isso a palavra de Deus, nesse salmo curto, mas como eu disse, tão significativo, começa nos alertando para os sinais de autoconfiança. Quando é que alguém está confiando em si mesmo, demasiadamente confiando em si, e isso pode prejudicá-lo? Quando essa pessoa se orgulha diante de si mesma e começa a se considerar uma espécie de Deus. Mesmo quem confia no único e verdadeiro Deus, em algum momento é tentado a isso. Davi diz: Senhor, por tudo que eu já enfrentei, pelo amadurecimento e por conhecer melhor ao Senhor agora do que quando iniciei a caminhada contigo, o meu coração não é soberbo, Senhor. Eu não estou com a cabeça elevada diante de ti, o meu olhar não é altivo. E digo mais, Senhor, apesar de ser o rei de Israel, Deus sabe, o Senhor sabe, que eu não estou buscando coisas que me promovam, que me ponham em destaque. Irmãos, quantos alertas! Quando Davi nos fala aqui do risco da arrogância, quando desejamos ser qualquer coisa porque queremos ser notados pelas pessoas, ou porque queremos que as pessoas nos louvem, e isso é perigoso, porque todo louvor deve ser dado só a Deus. Nós somos tentados às vezes a querer roubar a glória que é de Deus. Isso pode acontecer na igreja, irmãos. Pastores, em especial, são alertados pela palavra de Deus para que não aceitem isso. Nós temos excelentes pastores liderando a igreja do Senhor, e alguns deles, meus irmãos, ouvem o tempo todo das suas habilidades, das suas capacidades, e pouco a pouco, irmãos, esses
pastores são tentados a aceitarem um louvor que deve ser dado a Deus e somente a Deus. Isso pode levar à arrogância. A arrogância de alguém que diz: depois que eu assumi essa igreja, veja quanta coisa boa aconteceu. Depois que você casou comigo, fulana, veja como a sua vida melhorou. Depois que eu cheguei nessa empresa, essa empresa finalmente pode ser chamada de empresa. Depois que eu vim morar nessa rua, essa rua que era descuidada, que era sem graça, eu trouxe um colorido novo. E no meu prédio, eu não consigo nem imaginar como é que eles davam conta de viver sem a minha augusta presença aqui nesse prédio. Nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Normalmente, orgulhosos e arrogantes não são pessoas moderadas. São pessoas com desejos ambiciosos, presunçosas, nada é suficiente, querem mais e não são gratas a Deus, porque acreditam que Deus lhe deve alguma coisa. Deus deveria ter feito muito mais por mim e Ele não fez. Davi então está dizendo: Senhor, me ajude, porque o Senhor sabe, não há soberba em meu coração e eu não estou querendo mais do que aquilo que o Senhor tem a me dar. A verdade, irmãos, a autoconfiança é sinal de falta de fé. Olhe, por exemplo, para Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago, a epístola universal desse apóstolo, capítulo 4, no verso 3, a palavra do Senhor assim nos diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Às vezes, pedimos a Deus algo, e até em público dizemos: para a tua glória, Senhor. Mas no coração que existe é o desejo de esbanjar em prazeres. É o desejo de ter o que a carne está pedindo: fama, conforto, riqueza, prazeres. Oramos com palavras cristãs, mas pensamos com ideias pagãs. Recentemente eu acompanhei uma notícia sobre uma Miss, uma jovem de 21 anos de idade, que teria sido vencedora de um concurso de beleza na sua cidade. E aquela moça se submeteu a uma cirurgia estética. Eu fiquei pensando, irmãos, uma pessoa que diante da sua cidade foi julgada e foi eleita como a mais bela moça daquele concurso, por que será que ela procurou uma cirurgia estética? O coração do homem é assim, irmãos. O coração do homem pede satisfação da carne, mas nunca vai se satisfazer. Primeiro, você utiliza cosméticos e vai à academia, e depois você vai a um concurso de beleza, e depois você diz: mas não é suficiente ser Miss da minha cidade, eu preciso ser do estado, do país e me tornar Miss Universo. Nós, muitas vezes, adoecemos no interior e entramos em crise, porque nós confiamos em nós mesmos, dependemos de nós mesmos, amamos as nossas vontades e nos entregamos muitas vezes de modo soberbo aos nossos prazeres. Meu irmão, lembre-se, você é de carne, osso e sangue. Você tem grande capacidade cerebral, mas não tem toda a capacidade. Você pode adoecer e morrer. Há perguntas que te farão para as quais você não terá respostas. Você enfrentará limitações. Você desejará fazer o que todo mundo faz, mas você não vai conseguir. De repente, você deseja correr uma maratona, porque muita gente corre, mas de repente o médico vai dizer: você não tem condição física para fazer isso. Lembro-me de um caso de uma pessoa que queria muito cantar, mas
Deus não havia dado àquela pessoa tal ministério ou tal capacidade. E essa pessoa investiu anos e anos da sua vida em cursos de canto, convidava pessoas para fazerem dupla com ele, gastou dinheiro, fez de tudo, gravou um CD e ninguém comprou, na época em que era comum gravar CD. E meus irmãos, o que me impressionava era que essa pessoa lamentava: não me reconhecem, não me valorizam, não são solidários a mim. E eu ficava pensando, Rogério, talvez ele ainda não esteja preparado para ouvir, mas é um crente, Deus ainda vai falar o coração dele. Talvez chegue o momento dele reconhecer quão arrogante eu fui em querer ser algo para o que Deus não me preparou. Quão imprudente eu fui em investir naquilo que não é a minha carreira, que não tem sequer a aprovação de Deus. E essa pessoa, volta e meia, dizia a alguém: compra para me ajudar. Eu fico imaginando, irmãos, quão triste deve ser para alguém dizer: compra para me ajudar. E aí, Ederson, todo mundo lembra de um exemplo, de alguns exemplos assim. Meus irmãos, é muito triste se deixar confiar tanto em si mesmo, a ponto de amar a si mesmo e os seus desejos, ao ponto de não mais ouvir a voz de Deus, não entender a vontade dele e correr o risco de entrar em crise. Porque Deus não me deu? Porque Deus não fez como eu queria? Porque Deus não se inclinou para a minha vontade? Muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado, se você começa a perceber que você confia tanto em si mesmo, a ponto de já não mais perguntar a Deus se de repente Ele concorda com você, a ponto de você não admitir que os seus planos não se cumpram. Todos nós, eu e você, somos tentados a isso. O homem sem o temor de Deus é capaz de chegar ao ponto de querer ser Deus, é capaz de chegar ao ponto de querer o lugar de Deus. Ou nós, irmãos, sob a direção do Santo Espírito de Deus, investigamos o nosso interior e confrontamos a arrogância e o orgulho, ou nós chegaremos ao ponto de não mais confiarmos em Deus, de não mais termos fé em Deus, porque não mais conhecemos Deus como Ele é. Nós criamos até um Deus para nós mesmos e passamos a adorar esse Deus que nós criamos, um Deus à imagem e semelhança do homem. Davi é usado por Deus para nos chamar a encher o coração de confiança nele. E isso não é simples, porque você vai lidar contra um coração que te convidará a viver de modo autoconfiante. Aí Davi então diz no versículo 2, que ele disse à sua alma: sossega minha alma. Lembra a alma daquela criança que está no colo da sua mãe, quieta, dependente, confortável, em paz. Diga isso à sua alma, meu irmão, diga isso à sua alma, minha irmã. É necessário confiar em Deus como uma criança confia a sua vida à sua mãe. Isso é até perigoso, irmãos, porque crianças não têm grande capacidade de abstração, e às vezes nós adultos falamos de modo abstrato e elas não compreendem. Isso é perigoso. Eu sou pai de 2 crianças que já foram muito menores, claro, e em alguns momentos eles entenderam literalmente coisas que eu queria dizer. Eu estou morrendo de fome, e aí um filho chega chorando: papai, você está morrendo. Irmãos, confiança, fé, nós precisamos confiar em Deus como uma criança confia em sua mãe, com humildade, a humildade de uma criança que não tem como debater com a sua mãe. O que a mãe diz está dito, o que o pai diz está dito. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. Jó 2:10. Meus irmãos, esse é um livro que traz um relato de grande dor na vida de um homem muito fiel a Deus chamado Jó. Antes de ler o versículo 10, eu quero lembrar a você que Jó, capítulo 1, versículo 1, diz que Jó era um homem íntegro e reto. As pessoas admiravam, irmãos, o procedimento de Jó. Jó era
Jó, meus irmãos, segundo a palavra de Deus, era um homem temente a Deus e se desviava do mal. Mas a palavra de Deus diz que esse homem perdeu muito do que ele tinha, a ponto de perder até os seus filhos. A sua esposa, então, lhe perguntou: ainda te conservas íntegro diante de Deus? Deus não te ouviu, Deus não poupou os teus filhos, os teus empregados, os teus rebanhos. Onde está o seu Deus, Jó? Você não confia tanto nele? Por que ele não te livrou de todo esse mal? Faz assim, Jó: amaldiçoa Deus e morre, nega a Deus e morre. Meus irmãos, esse homem estava enfrentando um sofrimento terrível que não desejo para mim, não desejo para nenhum de vocês. Mas esse homem deu um salto no escuro. A fé é como dar um salto no escuro. E disse: mulher, falas como qualquer doida. Você está doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Mulher, quantas e quantas vezes Deus nos deu o que nós não merecíamos. Deus nos abençoou com o que não esperávamos. Quantas bênçãos das mãos de Deus, e agora? Porque nesse mundo mau que não é o céu, em que todos, absolutamente todos, enfrentam perdas, nós vamos amaldiçoar Deus? Não, você está doida. Você perdeu o seu juízo, você perdeu o seu equilíbrio. Meus irmãos, precisamos confiar em Deus a ponto de dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu descanso na certeza de que o Senhor não faz nada errado. Senhor, o meu desejo era outro, mas a vontade do Senhor é soberana e o Senhor não me deve explicações no tempo em que eu quero receber. Senhor, eu não estou satisfeito naquilo que aconteceu, mas eu estou satisfeito no Senhor. Há muitos anos, irmãos, o pastor Mauro Israel liderava uma das grandes igrejas batistas do Brasil e ele foi diagnosticado com câncer na cabeça. E houve um momento em que aquela enfermidade incapacitou tanto o pastor Mauro Israel, que ele precisou renunciar ao pastorado daquela igreja. E a igreja estava em oração por ele, pela saúde dele. E no culto de despedida da igreja amada, ele disse: meus irmãos, continuem orando. Aconteça o que acontecer, Deus revelará a sua glória. Mas, se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Agora, se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus, porque eu estarei com Ele. Meus irmãos, é preciso se relacionar com Deus como uma criança deitada no colo da sua mãe, tendo paz. Tenha paz, meu irmão. Faça aquilo que Deus te permite fazer. Aquilo que você não pode fazer, descanse e tenha paz. Deixe nas mãos de Deus. Tenha satisfação como a criança que alimentou-se no peito da sua mãe e agora satisfeita, ela apenas, como diz Davi, se aquieta nos braços da sua mãe, talvez até para aguardar o sono chegar. Como essa criança, diz Davi, é o meu coração, é a minha alma. Aqui é sinônimo, alma e coração são sinônimos. Como essa criança que tem paz no colo da sua mãe, é o meu coração, Senhor, diante de Ti. Esperança, irmãos, como aquela criança que tem a esperança de que quando vier a fome de novo, a sua mãe lhe suprirá. Quando vier o frio, a sua mãe lhe aquecerá. Quando vier o sono, a sua mãe vai colocá-la para ninar e embalar o seu sono. Meus irmãos, um dos grandes desafios da vida cristã, eu já disse isso tantas vezes aqui, que corro o risco de me tornar repetitivo,
mas preciso dizer, um dos grandes riscos da vida cristã é acostumar-se com Cristo, é viver de saldo. Irmãos, como é perigoso alguém que diz: você sabe quantos anos de igreja eu tenho? Eu tenho medo de dizer uma coisa dessa. Eu não digo isso para confrontar, para afrontar ninguém. Eu não lembro, e se eu já disse isso a você, me perdoe, não é correto, não é bom, a meu ver. Você sabe quantos anos de evangelho eu tenho? Você sabe quantos anos de igreja eu tenho? Eu tenho a tendência de dizer assim: são muitos anos na igreja, então meus pecados são gravíssimos, porque é muito tempo conhecendo a palavra de Deus. Isso conta contra mim, meus irmãos, não a favor. Meus irmãos, um dos grandes riscos de longo tempo de vida cristã é conhecermos o que está escrito na palavra, mas não conhecermos essas coisas com temor a Deus e com amor. Martin Lloyd Jones disse que devemos ter conhecimento com amor. Sem amor e só com conhecimento tornamo-nos obstinados e orgulhosos. Meu irmão, não apenas conheça a palavra de Deus, ame a Deus com sinceridade. Não apenas domine a vida da igreja, mas saiba de fato quem você é. E a palavra de Deus diz que o seu coração é enganoso. E a palavra de Deus diz, meu irmão, que nós precisamos viver vigilantes, vigiando e orando. Não devemos nos recusar a confiar em Deus, porque acreditamos que já confiamos. Ore todos os dias: Senhor, renova a minha fé, multiplica a minha fé, aumenta a minha fé. Você será tentado a confiar em você, e quando as conquistas vierem, graças a Deus porque elas vêm, você será tentado a pensar: mas também eu me esforcei tanto. Sabe quantos anos eu estudei para chegar onde eu cheguei? Sabe tudo que eu tive que fazer? Olha, modéstia à parte, isso é perigoso para o crente. Quando o crente diz modéstia à parte, é como ele alertar, dizer: olha, eu vou pecar agora. Modéstia à parte, mas eu sou muito bom naquilo que eu faço. Há muitos anos eu ouvi alguém dizer assim: pastor, nós somos muito bons mesmo, né? Falava da igreja. A única resposta que eu consegui dizer foi: eu sou a exceção no meio de vocês. Eu sou estranho aquilo. A igreja tinha experimentado uma grande vitória, e aquele irmão disse: nós somos muito bons, né, pastor? Eu acho que eu sou a exceção no meio dos bons. Lucas 13:34 nos chama a nos aquietarmos diante do Senhor e aceitarmos os cuidados dele, especialmente nos dias maus, nos dias de crise. Lucas capítulo 13, versículo 34, a palavra do Senhor assim nos diz. Jesus, ao olhar para Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta-os do seu próprio ninho, debaixo das suas asas, e vós não quisestes. A palavra do Senhor diz que Jesus aqui se compara a uma mãe, a uma galinha. Eu quis muitas vezes fazer com vocês o que a galinha faz: ajuntar vocês debaixo das minhas asas, para proteger e dar conforto, para aquecê-los. Vocês não quiseram. Eu enviei os meus profetas para alertá-los. Eu enviei homens da minha parte para ensinar-lhes acerca da vida que eu aprovo. E o que vocês fizeram? Cheios de arrogância, vocês se levantaram contra Elias. Vocês mandaram matar João Batista. Vocês rejeitaram aquilo que eu quis fazer por vocês. Irmãos, aqueles que mataram João Batista, aqueles que perseguiram Elias, aqueles que se levantaram contra a liderança de Moisés, na verdade eram arrogantes. Não reconheciam a orientação de Deus. Diziam: nós conhecemos Deus, nós sabemos o que fazer, e nós já temos um caminho traçado para trilhar. Não façam assim, irmãos. Confiem plenamente em Deus
E quando os irmãos não estiverem entendendo os caminhos de Deus, apenas pela fé aguardem. Deus, no tempo dele, permitirá que você compreenda. Me permita compartilhar um exemplo verdadeiro que sempre impactou o meu coração e que eu já compartilhei aqui com a igreja. Na minha adolescência, eu acompanhava todo domingo pela manhã a irmã Jacira até a casa dela. Eu era responsável por dirigir o veículo da igreja, levando aquela irmã anciã e com saúde frágil para casa. E nós criamos um relacionamento muito próximo. E houve uma época em que ela me pedia insistentemente oração pelo único filho que não conhecia Cristo, a quem ela já havia pregado muitas e muitas vezes. Meus irmãos, anos depois a irmã Jacira estava no hospital, estava num estado de muita dificuldade na saúde, e eu fui visitá-la. E ela malmente conseguia falar, respirava por aparelhos com dificuldade, estava inchada, o peso da idade dificultava tudo, e aquele filho, por quem ela orava, estava naquele quarto de hospital. Eu fui visitar a irmã Jacira e fui levar alguma palavra de consolo, e naquele dia ela puxava algum fôlego, e tudo que ela dizia era: diga a ele que Jesus o ama e Jesus quer salvá-lo. E ela parava, e depois de alguns minutos ela dizia: leia para ele aí o que diz o texto tal da palavra de Deus. E depois de mais um tempo ela dizia: convide ele para ouvir a palavra. Ela não estava preocupada com o sofrimento dela, mas com a possibilidade do sofrimento eterno do seu filho, que poderia partir desse mundo sem Cristo. Ela orou muito pela conversão daquele menino, e ela morreu sem vê-lo convertido. Acontece que anos depois, eu já estava aqui nesta igreja, e uma igreja lá na Bahia, que foi iniciada pelo trabalho daquela irmã e seu esposo na casa dela. Aliás, pastor Petrônio foi pastor interino dessa igreja. E eu fui lá pregar, e aqueles irmãos me pediam auxílio. E num dos dias, pastor Petrônio, um tocador de algum instrumento, eu não lembro se era contrabaixo ou guitarra, no final do culto disse: pastor, lembra de mim? Eu disse: meu irmão, não estou lembrado. Ele disse: pois é, eu já imaginava, se passaram muitos anos. Sabe quem eu sou? Sinceramente não sei. Eu sou filho da Jacira, que estava no quarto de hospital com você há 15 anos, 20 anos. E depois que minha mãe morreu, eu entreguei a vida a Cristo. Ela orou muito por mim em vida e Deus ouviu. Irmãos, aquela mulher, pela fé, pediu muitas vezes a Deus a conversão do seu filho. Deus respondeu, mas ela não viu. Uma oração que foi respondida depois da morte dela. A meu ver, meus irmãos, esse é um dos exemplos mais extraordinários para se falar desse conflito entre a visão do homem e a visão de Deus. Deus é eterno, irmãos. Deus vê muito além desse mundo. Nós, míopes como somos, vemos esse mundo e nada mais. Por isso, meus irmãos, que quando Deus recolhe um servo seu, é hora de entendermos aquilo que Deus fez pelo olhar de Deus. Deus vê a eternidade. Ele sabe que a nossa passagem por esse mundo é curta, é breve. A palavra de Deus diz isso, irmãos. A palavra de Deus diz que a nossa vida nesse mundo é como um vapor. Diz que é como a erva que logo murcha, seca, cai. Diz que a nossa vida, irmãos, é como a sombra. Então Deus que é eterno, Ele diz: eu sei do sofrimento dos meus filhos, mas são poucos dias, eles terão uma eternidade de gozo. E toda a tristeza desse mundo será mais do que compensada com uma eternidade. Nós todos estamos vivenciando um tempo de luto por irmãos queridos que têm partido em meio à pandemia. Mas esses irmãos queridos foram respondidos ao modo de Deus, que nem sempre compreendemos,
de um Deus que é eterno. Esses irmãos queridos estão recebendo a melhor parte, e em breve seremos nós. Irmãos, Davi conclui dizendo: Israel, espera no Senhor, Israel, não espere em si mesmo. Agora, e em todas as lutas que vieres a enfrentar, agora e em todas as dificuldades que tiveres que encarar, agora e em todo o tempo, Israel, espera no Senhor, não espere em suas forças, não espere em sua visão de mundo, não espere em si mesmo, não confie em si mesmo, lembre quem Deus é. Você pode até não entender, mas Deus não faz nada de modo errado. Nós estamos, Israel, diante de um Deus santo, reto. Vocês têm dificuldade até de entender os caminhos de Deus. Então, a exortação aqui, irmãos, ao povo de Deus, é para que encha o coração de confiança em Deus. E isso é um ato de fé. Nenhuma novidade para os crentes. A vida cristã é vida pela fé. Nós cantamos aqui hoje: Senhor, eu quero mais e mais aprender a confiar, somente confiar em Ti. Corretíssima a letra desse cântico. Eu quero aprender a confiar no Senhor, porque o meu coração mau não quer confiar no Senhor. O meu coração quer confiar em mim mesmo. Meus irmãos, quem de nós, inclua o pastor Tarcísio nisso, não se preocupa com a aposentadoria? Previdência foi mexida já muitas vezes, e da última vez que mexeu, me deu de presente 8 anos a mais de trabalho. Eu seria aposentado aos 57 anos. Na última reforma da Previdência, a meu ver injusta, eu ganhei o presente de só poder ser aposentado aos 65 anos. Eu olho para mim e me pergunto: como será pastorear nesse ritmo aos 63, 64 anos de idade? Deus proverá. Deus proverá. Todos nós, irmãos, olhamos para frente e nos perguntamos: recebemos aí vacinas, mas agora ouvimos falar de variantes, 4, dentre elas a Delta. Tudo indica que as coisas vão ficar mais difíceis. Deus proverá, irmãos. Não dá para renunciar o sono se nós confiamos em Deus. Irmãos, seja aqui, seja na eternidade, nós chegaremos à conclusão de que valeu a pena confiar no Senhor. Mas a vida cristã é a vida pela fé. O que dizer aos meus irmãos que saem pelas estradas para trabalhar, para alcançar o sustento da família? Eles sabem que Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil. É isso mesmo, William? Do Brasil. Consequência disso, o maior número de acidentes rodoviários do Brasil está em Minas Gerais. É o estado com o maior número de municípios. Dizer a um irmão, como o irmão Fabiano, que hoje estava em Arcos trabalhando: Fabiano, segundo as estatísticas, está aprovado que é melhor você pedir demissão. Não posso fazer isso. Segundo as estatísticas, eu preciso dizer ao Fabiano: é melhor você viver pela fé. Meus irmãos, todos nós somos chamados a viver de fé em fé. Que Deus nos ajude, porque para nós é difícil, mas com a ajuda do Senhor, nós seremos capazes de vencer soberba, olhar altivo, a vaidade de querer coisas maravilhosas, coisas grandiosas, apenas para receber os aplausos. Pelo contrário, precisamos dizer à alma: alma, aquieta-te nos braços do Senhor. Coração, deixe-se encher de confiança em Deus e espera somente em Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a seguirmos sempre firmes, confiando no Senhor.